Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje nós vamos receber aqui um advogado roqueiro. Gente, ele se divide entre o escritório, especializado em direito administrativo, a presidência da OAB de Aracruz, no Espírito Santo, e, se não bastasse uma, são duas bandas. Esse baterista não perde o ritmo. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe Selvatice Santos, não é isso? Isso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, o convite, né? Como eu estava falando um pouco mais cedo, eu não tenho muita desenvoltura para participar desse tipo de ambiente, mas eu vou me esforçar o máximo possível aqui para, enfim, gerar um conteúdo bacana para a gente. Não, eu digo que assim, se você consegue sentar e bater papo numa mesa de bar, você vai conseguir aqui, que aqui ó, não tem segredo, aqui é um bate-papo descontraído, informal, é resenha mesmo. Então eu chego lá, É bem tranquilo. Mas conta aqui pra gente, qual a sua maior paixão, o direito ou a música? Olha, é difícil dizer, mas eu acho que é a música ainda. Eu gosto muito do direito, mas eu caí de paraquedas no direito. Né? É mesmo? Conta, como é que foi essa história? Que você não queria fazer direito? Não, eu queria ser professor de geografia. A minha intenção no ensino médio, eu estava decidido que eu seria professor de geografia. Eu tive um professor de geografia excelente, o saudoso Inácio, né, que já faleceu, infelizmente, já tem bastante tempo. Mas ele era o tipo de professor que inspirava muito os alunos. Então, da minha turma saíram vários professores de geografia, inclusive colega de banda, que é professor de geografia hoje, que também foi aluno dele. Acabou que eu tentei o vestibular da UFES, não passei por muito pouco e ganhei uma bolsa parcial na época na faculdade da escola que eu estudava, lá em Aracruz mesmo. Então eu optei por fazer o direito lá. Mas eu caí totalmente de paraquedas, porque eu não vi o direito com muitos bons olhos, assim. Eu sempre tive muita aversão a formalidades, sempre tive muita aversão a vaidade, e eu enxergava o direito muito desse jeito. Eu achava que o direito... Muito glamour, muita vaidade. Então, assim, eu falei, esse lugar não me cabe. Mas, quando eu entrei na faculdade, apesar de ter sido por acaso, eu fui percebendo que não era só isso. Aliás, não era isso especificamente. Existe, claro, existe. Ainda é algo que eu tenho minhas críticas a fazer, mas o direito, ele nos proporciona um conhecimento, a formação de direito, ela nos dá uma visão de mundo muito interessante. Né? E a gente vê a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas quando a gente está cursando o direito. Então, eu me apaixonei pelo direito na faculdade. Eu já gostava de música antes, então eu estou colocando a música acima por esse motivo. Mas eu realmente me apaixonei. Né? Eu fui estagiário de fórum, fui assessor de juiz, e eu segui uma carreira no direito ali, voltada para o atendimento do cidadão comum, da pessoa física. Né? A minha advocacia é muito voltada para isso até hoje, inclusive. Então, quando eu percebi essa dinâmica dentro do direito, eu me apaixonei pelo curso e aqui estou hoje. E não encontrou um viés assim de semelhança entre a geografia e o direito? Pouca coisa. Na verdade, eu gostava muito de climatologia, que é uma coisa muito específica, né, dentro da geografia, e de geopolítica. Eu sempre gostei muito de política também, sempre me envolvi bastante com política, não diretamente, mas eu sempre trabalhei nos bastidores da política, e era o que... E no direito eu percebi que isso também acontece, mas de outra forma. A geografia, na minha vida, ela tinha um outro significado, né? Era uma paixão já anterior. Só que eu também percebi isso dentro do direito. A gente, na verdade, a política, ela move a sociedade como um todo. Eu acho que, independentemente de qualquer carreira, qualquer local que você tiver, você vai se deparar com a política, né? Mas, assim, a correlação, eu acho que é bem essa mesmo. É uma correlação muito geral, que eu acho que são áreas muito diferentes, né? Entendi. E, além do direito, você cursou outras faculdades? Eu não concluí 2 faculdades além do direito, porque eu deixei de fazer o vestibular da UFES, comecei a cursar direito em Aracruz, e nesse meio tempo eu era um aluno muito bom na faculdade de direito da disciplina de sociologia, e a minha professora de sociologia me incentivou muito a cursar ciências sociais, que é um curso voltado para a área, né? Ciência política, sociologia e antropologia, são as 3 matrizes do curso de ciências sociais.
Então, eu fiz novamente o vestibular da UFES, enquanto cursava Direito, passei em Ciências Sociais e comecei a cursar Ciências Sociais. Nessa época da minha vida, assim, eu fazia faculdade de Aracruz à noite e as Ciências Sociais à tarde aqui em Vitória. Então, eu saía cedo de Aracruz, tinha de 1 às 5 da tarde, eu estava na UFES fazendo Ciências Sociais e depois eu voltava para a faculdade à noite, lá em Aracruz também. Foi um período meio conturbado da vida, mas eu aguentei fazer isso por 2 anos, direto, assim, e depois eu fui pegando menos matérias, e quando eu consegui o estágio em Aracruz, do Direito, aí eu tive que segurar um pouco o curso de Ciências Sociais, que no fim das contas eu nem concluí. Mas eu fiz, acho que mais da metade do curso. E qual foi o outro curso? O outro curso é mais recente, né? Durante a pandemia, houve uma oferta de curso do IFES, do Instituto Federal, de letras. E nós nos interessamos, eu e a minha noiva, na verdade, a gente falou, vamos fazer, né? Porque ela, na verdade, tem um viés mais voltado para isso. Ela é uma grande leitora, é uma pessoa muito mais focada do que eu, mas ela me arrastou com ela para o curso e nós passamos nessa seleção do curso de letras do IFES, perdão, e começamos a cursar. Fizemos 3 períodos e trancamos. Mas aqui ela estamos. também? Ela também. Mas ela tem mais chance de voltar do que eu. E me conta por que essa, não diria aversão, mas por que você não gosta desse glamour aí do direito? Então, eu acho... Advogado não tinha que usar terno, é isso? Eu acredito, sinceramente, que não deveria usar terno, não necessariamente o tempo todo, né? Porque eu não uso, né? Eu até falo muito isso. Apesar de ser presidente de subseção, e eu entendo que existem formalidades até legais, né, que nos impõem a uma vestimenta mais formal. Aqui estou, inclusive. E nem precisava. Aqui nem precisava. Mas eu sou realmente assim, eu acredito que o direito tem que ser acessível, a justiça tem que ser acessível, e a vestimenta é uma forma de acessibilidade. Eu vejo muito lá no fórum, nem em qualquer fórum, na verdade, você tem algumas regras ali que você a pessoa não pode ingressar com um short, com um calçado aberto. Não que eu não acho que isso não tenha que ser respeitado, mas eu acho que um excesso de exigência, um excesso de formalidade, igual eu já vi casos, por exemplo, no Tribunal de Justiça, do advogado que foi pego numa sustentação oral no meio da rua, que ele precisou fazer, que ele não havia sido intimado, ele não estava com a gravata, e houve exigência por parte de um desembargador nesse sentido. Então, assim, eu acho que o que é mais importante dentro de uma audiência, o que é mais importante num processo, o que é mais importante quando o advogado procura um juiz para despachar? Eu acho que é a tutela do direito. Eu acho que o que é mais importante é o que está sendo discutido ali, é a justiça acontecer. O fato da pessoa se portar de determinada forma, o fato da pessoa se vestir de determinada forma, às vezes assim, por mais que seja importante, às vezes é relativo. Porque eu tenho instrução para saber que perante o magistrado eu tenho que estar corretamente trajado, que num ambiente formal, num ato formal, eu tenho que estar corretamente trajado, mas nem todo mundo tem essa formação, esse acesso. Então, eu, por uma questão de acessibilidade, eu acho que a gente tinha que ser um pouquinho menos formal com essas coisas, não digo só não com relação aos advogados em si, mas com as partes, com a população de um modo geral. Esse é um entendimento que eu tenho. E, particularmente, é uma coisa minha, eu também não gosto de colocar terno de um modo geral, porque é quente, né? A gente vive num país tropical e, via de regra, assim, a gente acaba passando calor, enfim, muita coisa ali que eu entendo que é desnecessário. A gente pode, inventar uma outra roupa, um outro tipo de vestimenta, qual o problema? Mas isso é uma questão muito pessoal minha. Você não deve gostar daquelas séries aí de TV de direito, séries jurídicas. Nem assisto. Porque algumas são puro glamour, né? Nem assisto. Não é a minha praia. Pior que eu não conheço nenhuma mesmo, né? Eu vejo poucas séries, mas essas jurídicas eu acho que não teve nenhuma que eu... Tirando aquela How to Get Away with Murder, que foi a que eu assisti mais, eu acho que essa eu vi até o final. As outras eu acho que eu não assisti nenhuma. Legal. E me conta uma coisa, como é que você, de estagiário, passou a assessor de juiz? Eu fui estagiário na primeira cível de Aracruz, foi meu primeiro estágio de direito. Em que época da faculdade? 2000, eu estava no 3º ou 5º período, não lembro agora, 2007, eu lembro do ano, mas eu não lembro do período. Eu devia estar no 4º para 5º período.
eu fui estagiário na primeira vara civil de Aracruz e o escrevente, o chefe de cartório, percebeu que eu digitava rápido. E ele me chamou para fazer as audiências no lugar dele, que ele perdia muito tempo fazendo audiência com o juiz, e na época tinha um magistrado que tinha acabado de chegar lá e ele tinha uma postura de fazer muitas audiências para agilizar, né? Então ele me convidou para fazer as audiências. Aí eu fui, fiz um teste com o juiz, eu super nervoso, porque até então eu estava entrando naquele ambiente que eu já me sentia um estranho. E eu consegui fazer a primeira audiência com ele, ele gostou, e a gente foi e seguiu aí. Eu acabei ficando uns meses fazendo audiência com ele. Nos 2 primeiros meses, depois de 2 meses que eu estava fazendo audiência, ele me convidou para ser estagiário de gabinete. E ele me passou uns processos mais simples de execução fiscal para eu começar a aprender algumas coisas. E eu, né, fui me desenvolvendo ali, sendo muito bem instruído, tenho que dizer, né, mas eu fui me desenvolvendo ali e com alguns meses que eu estava ali, eu perdi a minha bolsa de estágio, acabou o meu prazo de estágio. E o nosso cartório, na época, estava com o servidor cedido, e eu fui ser voluntário por um tempo no cartório, e, né, um pouquinho no gabinete, um pouquinho no cartório. Depois disso, eu consegui recuperar a bolsa de estágio, e quando foi fundada a Vara da Fazenda Pública lá em Aracruz, que não tinha até então, esse magistrado me convidou para assumir a assessoria. Na época ainda era cargo de nível médio, mudou um pouquinho depois, mas ainda era cargo de nível médio, e eu assumi a assessoria da Vara da Fazenda lá de Aracruz. Fui o segundo assessor. Teve uma colega que me antecedeu por 1 mês, 2, depois eu assumi. Legal. E dessa época, você lembra alguma história que tenha te marcado, alguma experiência que te chamou muito a atenção? Eu acho que dessa época o que mais me chamava a atenção era... Não que tivesse uma história assim, mas eu lembro que a gente trabalhava muito com registro público, né? Era a vara de registro público. E uma coisa que eu achava graça até era a quantidade de expedientes que existiam para troca de nome, né? E as pessoas, muita gente mesmo, e eu não tinha noção disso até trabalhar com isso, que muita gente pede na justiça para fazer a substituição do nome, prenome mesmo. Porque não gosta, porque tem alguma história envolvendo algum familiar, ou por situações mais extremas, né? Que nós tive um caso específico que o rapaz tinha um nome... Quando eu li o processo, era o nome de uma cantora famosa. E era um rapaz, que era o nome de um rapaz. E ele pediu para substituir por um outro nome. Então, assim, dessa época, eu lembro que essas questões de registro público me pegavam muito, porque situações realmente muito inusitadas. E principalmente a forma com que a população carente acessava a justiça na época também. Hoje em dia está muito difundida a questão de dativos, só que na época eu não via muito isso, e hoje a situação já está bem diferente. Mas na vara de registros públicos você também faz aquela averiguação oficiosa de paternidade, né, antes da investigação de paternidade. Então, assim, não era uma questão... a gente acabava fazendo, os próprios servidores faziam, muitas vezes os assessores também tomavam conta disso. E, assim, muitas histórias saíam dali, né? A gente percebia muitas histórias de vida conturbadas vindo dali. Então, era uma questão que me pegava muito, assim, também. Não lembro de ter nada, assim, muito... Tirando a questão dos nomes, né? Muito engraçado, ou que chamasse tanta atenção. Era um serviço muito pesado, muito corriqueiro. Da minha época de assessor, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi um período que a gente trabalhou muito com improbidade administrativa, que é o que eu atuo hoje enquanto advogado. Foi um período que eu aprendi muito, porque em Aracruz, o momento político de Aracruz estava um tanto conturbado, né? E o Ministério Público estava ajuizando praticamente 1 ou 2 ações novas por semana, todas com pedido liminar. Então, eram situações bem complexas envolvendo gente de todos os demais poderes da cidade. Então, isso foi uma questão que me ensinou muito. Esse período aí eu aprendi muito, porque eu fui forçado a estudar processos muito grandes, situações muito complexas. Foi uma experiência muito boa que eu adquiri nessa época, que eu acabei, sem querer, utilizando posteriormente. Hoje eu atuo em muitos dos processos que eu já atuei enquanto assessor. Assim, né? Não atuei diretamente, mas eu tive contato com esses processos e hoje eu sou advogado nesses processos. Olha, que legal, que bacana. Mas conta pra gente uma coisa. Você diz que você aprendeu a advogar no balcão do fórum. Como é que é isso? Foi.
Porque eu contei, né? Meu estágio foi dentro do judiciário, e eu saí do judiciário para ser assessor de juiz, continuei, né? Até o final da faculdade. Eu fiquei o tempo inteiro no judiciário. Entendi. Do quarto, então, quinto do lado período, de dentro do balcão, eu né? não estagiei em defensoria, não estagiei em delegacia, eu não tive em outros ambientes. A experiência da advocacia durante o seu curso não foi a mais marcante. Eu sentia vontade de advogar pelo que eu via. Eu pensava assim, poxa, eu quero fazer isso daqui, eu quero fazer uma diferença. Mas eu não tinha experiência nenhuma, eu não fazia ideia do que era advocacia até realmente começar, né? Só uma pergunta. A boa advocacia muda a opinião de juiz? Muda, com toda certeza. A postura do advogado, a boa advocacia e principalmente a forma com que o advogado escreve os fatos. É o mais importante da petição. A forma com que o advogado escreve os fatos. Se ele souber escrever bem os fatos, o restante o juiz vai do conhecimento dele, vai procurar a jurisprudência, vai do posicionamento dele, né? Mas os fatos têm que estar bem explicados. Isso foi o que eu trouxe do judiciário para cá. Como eu fiquei praticamente a minha formação inteira dentro da justiça, eu só tinha essa visão. E muitas vezes eu não entendia algumas coisas que os advogados faziam. Alguns pedidos, algumas peças. Eu julgava muito isso. Nunca reclamei, nunca falei, mas eu ficava pensando, nossa, por que esse advogado fez isso daqui? Por que ele apresentou essa peça que ele sabe que não vai colar? Depois que eu fui entender, né? Depois que eu passei para o lado de lá, que eu tomei coragem de pedir exoneração e começar efetivamente a advogar, que era uma experiência que eu precisava ter na minha vida, foi que eu percebi, né, que muitas vezes o que eu estava julgando era uma estratégia, que muitas vezes o que eu achava que o advogado estava fazendo ali uma peça sem muito conteúdo é porque ele não tinha muito o que fazer mesmo, e o que dava para ele fazer era não perder o prazo, era segurar aquele processo. Então, a estratégia do advogado, a estratégia de defesa do advogado, muitas vezes ela vai de acordo com o processo. É uma estratégia processual. Quando você não tem muito o que fazer no direito material, que isso acontece com todos nós, né? Você tem que ter uma estratégia processual. E eu só fui entender a estratégia processual depois. E eu sempre gostei muito de direito processual civil, tenho especialização na área, né? Então, eu, enquanto servidor da justiça, enquanto estagiário, eu tinha essa ideia de, olha, eu não faria isso, por que ele está fazendo dessa forma? Depois que eu fui para o lado de lá do balcão, fui pedir vista de processo, fui peticionar em causas mais complexas, é que eu fui entender que às vezes é a estratégia, é o que tem que fazer. Então foi assim que eu realmente assim, aprendi a advogar. Eu tive um colega que começou comigo, que na verdade ele já tinha começado um pouco antes, mas nós dois ainda éramos muito inexperientes, né? Então foi na cara e na coragem, e até que muitos processos que a gente, né, muita coisa que a gente passou, que eu só fui entender hoje, eu fui entender anos depois, nossa, eu poderia ter feito diferente naquela oportunidade, mas era o aprendizado, foi desse jeito. Que legal, e isso tudo ali no balcão, batendo papo, trocando informações, ideias. Conversando com o servidor, com outros colegas, foi na cara e na coragem mesmo, assim, até começar a entender o que era advocacia, até começar a sair daquela ideia de que dentro de um processo eu tinha que procurar o que era tecnicamente mais adequado, para o que eu tinha que procurar o que era de maior interesse para o meu cliente. Essa foi a grande virada que eu tive que dar quando eu mudei. Demorou, eu demorei a entender isso, mas quando eu entendi isso, né, eu finalmente trilhei a advocacia da forma que eu entendo correta. E com muito sucesso, né? Como é que foi segurar um cliente para não brigar dentro de uma audiência? Essa eu acho que é a história mais... Chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto. Eu acho que eu estava no primeiro ou segundo ano de advocacia, era uma audiência de família. Ainda existia vara de família lá em Aracruz. Não existe mais. Não, agora elas se tornaram, né, as duas cíveis assumiram a família. Mas era uma audiência de família, eu estava representando o ex-marido, e do outro lado, a ex-esposa dele estava provocando ele na audiência o tempo todo. O magistrado foi deixando, porque realmente, assim, às vezes não compensa muito tentar intervir nessas coisas. Só que ela começou a fazer algumas ofensas mais graves, né? A falar sobre a própria falta de fidelidade dela com ele, né? Palavras que a gente nem pode dizer aqui, que ela teve a coragem de dizer na frente do juiz. Nossa. E quando ela fez isso, ele levantou e foi para cima dela. Eu tive que, no susto, eu tive que segurar ele,
não, não foi uma situação muito fácil. Por sorte, o magistrado era uma pessoa de muito bom senso, era muito centrado, então assim, ele acalmou todo mundo, ninguém precisou sair preso, mas ele acalmou todo mundo, quase, segurou, né? E no fim das contas ainda saiu um acordo nessa audiência. Só que foi assim, eu achei que ia acontecer, porque ele levantou e foi para cima dela, eu tive que segurar. E foi até, acho que até hoje foi a história mais, assim, o maior susto que eu tomei fazendo uma audiência na minha vida. Nossa! E nunca chegou a ponto de, em audiências, por exemplo, vem alguém saindo preso, por exemplo, por falso testemunho ou coisa assim? Comigo nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu já vi acontecendo em outras audiências. Enquanto eu aguardava uma audiência, eu já vi lá na Justiça Federal em Linhares, inclusive, a pessoa sair, né, escoltada ali porque, né, acusado de falso testemunho. Mas cliente meu, assim, graças a Deus, nenhuma testemunha que eu levei também nunca aconteceu, não. Já presenciei, mas não comigo. O doutor hoje é presidente da subseção de Aracruz, né? E foi por conta disso que já passou a madrugada em defesa de advogado? Foi. Na verdade, eu estou no meu segundo mandato agora, né? No primeiro mandato, no segundo dia do ano, no segundo dia de mandato, aconteceu uma situação que um colega foi conduzido para a delegacia lá em Aracruz e o colega estava bastante alterado, muito mesmo, e acho que ele havia consumido bebida alcoólica, enfim. E nós fomos atendê-lo. Também não havia uma comissão de prerrogativas, a própria seccional ainda acho que não tinha se organizado, porque havia, né, acontecido a mudança também de mandato. E então nós fomos fazer o atendimento. Eu, a minha vice-presidente e a minha tesoureira da época. A secretária, aliás, da época. Quando nós chegamos na delegacia, o colega ainda estava muito alterado. Outros colegas que tentaram ajudar ele tinham desistido porque ele estava desbravejando para todo mundo. E lá ele continuou, digamos assim, ele estava sendo acusado de desacato, dentre outras questões, e ele continuou desacatando, né, todo mundo. Ele estava bastante alterado, a situação ali estava bem fora do controle. E a gente tentando acalmar ele, tentando aguardar, pedindo suporte. Eu sei que nós chegamos por volta das 6h da lá. Mas ele tinha sido preso por uma situação de trabalho mesmo? Não era uma situação de trabalho, mas ele alegava que ele tinha sido algemado indevidamente. Ele falou sobre outras questões que poderiam envolver prerrogativas e a orientação que a seccional nos deu no dia foi essa também. Acompanhe, então, né, claro, por via das dúvidas. Eu sei que nós saímos de lá 2h e depois que outra colega da subseção dele, que era um colega até de outra subseção, veio para acompanhar, para segurar o caso ali. Mas foi no segundo dia já, no nosso segundo dia de mandato. Nossa, um presente, assim, né? Vamos começar já atuantes. Pois né? E como é que surgiu essa relação aí com a OAB até você se candidatar à presidência da subseção? Outra coisa na minha vida que caiu no meu colo, porque eu me envolvia com política de OAB como eu me envolvo com política sempre, mas sempre nos bastidores. Eu não gosto de aparecer, não gosto de holofote. E eu havia me envolvido na eleição anterior. O meu sócio, na época, ia se candidatar para vice-presidente, mas acabou que ele ainda não tinha os 5 anos, né? E acabou que não se candidatou, mas a gente apoiou a chapa que ele formaria. E quando houve a mudança de gestão, né, quando chegou o próximo pleito, me chamaram, um dos ex-presidentes da subseção me chamou para conversar e ele falou que ele gostaria de me indicar. Eu não sei até hoje exatamente os motivos. Não sei se ele queria me dar uma lição, mas ele me indicou, me falou, não, se você vier nós vamos apoiar, o grupo vai te apoiar. E na época também houve, a Aracruz era acostumada a ter chapa única, né? Foi criada em 1990 a subseção, pelo Dr. Nilson Frigini, que foi o nosso primeiro presidente, foi nosso presidente até 2007. Então, era sempre chapa única, é uma pessoa que tem muito prestígio até hoje lá. E então, assim, ele lançou um substituto 2 vezes. A primeira vez foi chapa única, a segunda também,
Então, ele ganhou as 2 vezes. Aí, na terceira vez, que foi essa que eu também participei, houve uma concorrência, mas uma concorrência menor. Então, nesse outro pleito, já era um pleito que havia uma divergência declarada, assim. Então, eles nos lançaram e havia um outro grupo de colegas também mobilizados para participar. E foi uma eleição assim, interessante, porque o outro candidato é um amigo nosso, uma pessoa que a gente gosta muito. Então, em determinado momento, os grupos estavam se estranhando, mas nós dois conversávamos todo dia. Tipo assim, não estou aguentando mais essa bagunça, esse troca-troca de fofocas, né? Mas, no fim das contas, apesar dos pesares, a coisa se acalmou, né? Nós vencemos, eu acho que por 22 votos de diferença. Uau. Foi bem equilibrado. Foi bem 22 votos de diferença, mas foi bem equilibrado. E nós assumimos, né, no primeiro mandato em 2019. Ainda era só a diretoria, não havia um conselho. Uma das nossas promessas de campanha era criar um conselho, hoje nós temos. E dali em diante a coisa foi ficando mais tranquila, né? Apesar de que nós tivemos que enfrentar uma pandemia nesse meio tempo, sim, né? Foi um desafio grande para a gente, mas a gente conseguiu agregar os colegas, trazer o pessoal, não digo para o nosso lado, trazer para a OAB. Sim, né? Sim. Eu acho que essa foi uma conquista que nós conseguimos. Eu acho que talvez a mais importante foi conseguir mobilizar os colegas para se envolver com a OAB. E no último pleito a gente não teve nenhuma chapa concorrente. Acabou que foi chapa única de novo. Olha, que legal. Né? E estamos aí, se Deus quiser, até o final do ano que vem. Aí a gente passa a bola. Esse passa-bola nem sempre passa toda, né? Porque a gente está sempre envolvido. Está sempre envolvido. Dr. Nilson Frigini mesmo, que eu comentei, está sempre envolvido. Ele parou em 2007, né? E estamos aqui indo para 2024 e ele está sempre envolvido com a OAB, nunca deixou de estar. Que bacana. Isso é muito bom. E dentro da própria ordem, tem algum caso assim que te marcou? Bom, você passou por um período de pandemia, né? Deve ter tido várias coisas. A pandemia, aí que... eu acho que o que me marcou mais nesse mandato, nos mandatos de um modo geral, foi a pandemia, que marcou todo mundo, né? Mas na pandemia, eu acho que todos os presidentes de subseção, todo mundo envolvido com a ordem pode dizer que eu acho que uma das coisas que mais marcou todos nós foi ter que entregar a cesta básica para advogado. Porque a maioria dos colegas não se enquadrava para receber auxílio, mas também não tinham alternativas. Quem era advogado civilista, como eu sou, né, que os processos na época eram todos físicos e o tribunal teve que fechar as portas por meses, passou uma situação muito difícil. Eu ainda tinha para onde correr, eu corri para a roça, fui trabalhar na roça, mas os colegas estavam presos dentro de casa, sem nenhum recurso financeiro, a saúde mental indo embora. Todos nós tínhamos muito medo, né, e com razão. Todos nós perdemos alguém, né? Então, assim, foi um período muito, muito, muito complicado. E a OAB, por incrível que pareça, eu acho que foi o período que eu mais trabalhei com a OAB, porque os presidentes de subseção e a seccional, nós nos reunimos semanalmente. Era conversa no WhatsApp ali e reunião praticamente assim semanal. Olha, o que a gente pode fazer para, né, vamos tentar ajudar nisso aqui. A questão da cesta básica foi uma situação, né, uma das medidas que foi tomadas, né? Então, assim, foi um período muito grave, assim, para a sociedade como um todo. Então, a gente acabou pegando, né, no meio da nossa gestão, uma pandemia para lidar, né? Foi bem complicado, mas eu acho que isso aí se aplica para qualquer um, né? E aí você falou, roça, interior tem muita roça e tem muitos presentes ou propostas de honorários inusitadas. Nunca passou por isso, doutor? Olha, por incrível que pareça, não. Eu já ouvi muitas histórias, né, me ofereceu um porco, me ofereceu um boi. Comigo não aconteceu. Nunca aconteceu. Comigo não aconteceu. Nem presentes como milho, queijos. Eu já ganhei mel. Mel. Já ganhei mel. Mais de uma vez do mesmo cliente, inclusive. Já ganhei mel. Agora, assim, eu já ouvi muitas histórias assim, mas eu nunca recebi nenhuma proposta, não. E o músico Felipe? Pois é. Como é que é essa história, essa vida de baterista de 2 bandas? Mas com poucas atividades, né? Conta aí pra gente. Então, eu como eu falei antes, né, eu me interesso por música há muito tempo. Eu sempre gostei muito de música.
principalmente de rock, mas eu não fecho as portas para os outros estilos. Mas eu comecei a brincar com instrumentos no fundo da igreja, a Igreja Católica lá em Aracruz, com alguns amigos. E meu primeiro contato com guitarra, com bateria, com violão foi ali, né, com esse pessoal. E eu tinha um amigo, meu amigo talvez mais antigo aí, desde os meus 4 anos de idade. O irmão mais velho dele levou para casa dele uma vez uma fitinha, aquelas fitinhas cassete, do Green Day. E uma banda de pop punk, né? E eu, até então, antes disso, eu ouvia, por incrível que pareça, eu ouvia Kennedy, gostava muito de Kennedy. Meu pai tinha um disquinho do Kennedy lá que eu botava pra ouvir sozinho em casa, e umas versões orquestradas de músicas da Disney. Eu era molequinho, né? Então eu gostava disso, tinha uma pegada de música clássica, de sax, um negócio mais... Mas gostava da música. Gostava a muito. musicalidade sempre esteve na sua vida. Eu gostava disso, era uma musiquinha leve. Aí um dia esse irmão desse amigo meu trouxe essa fita lá, colocou pra gente ouvir, era um negócio completamente agressivo, né? A guitarra crua, velocidade, bateria, umas letras assim que eu não entendia, mas eu sabia que eu não estava falando, né, coisa que criança devia ouvir. Então, num primeiro momento eu estranhei e depois eu comecei a gostar disso daí. Eu comecei a levar para dentro de casa. E eu tinha medo de mostrar para os meus pais que eu ouvia isso, porque era uma coisa muito subversiva. Nossa, eu tô ouvindo rock, tô ouvindo esse negócio pauleira, né, que o pessoal fala. E então eu tinha vergonha de mostrar isso para eles. Só que do Green Day eu pulei pro Guns N' Roses, do Guns N' Roses pro Iron Maiden, depois eu, enfim, passei por algumas bandas de metal brasileiras, né, Angra, um negócio mais virtuoso, assim, e, enfim, desbanquei nos clássicos e me apaixonei por rock, por metal, por música pesada, entre aspas, de um modo geral. Foi assim. Mas na página do Facebook com 2 milhões de seguidores? Eu não sou o dono da página, mas eu ajudo a administrar. Só que eu conheço o dono. Sim, mas a banda é sua, que tá lá. Você faz parte da banda. Não é a página da banda. Essa página é uma página de um amigo que não gosta de ser identificado, então eu não posso, né, falar nada sobre ele. Mas esse nós vamos deixar nos segredos. Sim, esse fica nos segredos. Mas ele é uma pessoa que tem assim as histórias mais fantásticas que eu conheço de música, assim, mas incríveis. Ele tem histórias que ninguém imagina que ele participou de determinados shows, de determinados momentos. E ele, inclusive, escreve muito sobre essas histórias na página. E ele é um entusiasta já há muito tempo da música, ele é mais velho que eu. E, então, assim, ele me convidou já tem muitos anos para administrar essa página com ele. E na época a página ele já tinha ali mais de 20 mil seguidores na época. E essa página foi crescendo. E hoje, apesar de ser uma página no Facebook, né, que não é uma rede mais mainstream hoje, mas é uma página que tem mais de 2 milhões de seguidores. Que legal, e que já nos levou ao Rock in Rio algumas vezes. Opa! Com credencial de imprensa graças a essa página. Olha que legal. A gente já foi, acho que 4 edições. Olha que bacana! E aí, a experiência de Rock in Rio? Sensacional, né? Sempre. Eu já fui ao Rock in Rio pela entrada tradicional uma vez e fui as outras 4 como imprensa. A experiência como imprensa é mais divertida, né? A gente tem uma outra entrada, tem um lugarzinho para descansar, para ficar. A estrutura é um negócio fantástico, né? É um negócio... a sala de imprensa que tem lá é um negócio absurdo. Então... E tem essa vantagem que muitas vezes que cansa muito no festival, né? Você fica o dia inteiro lá no festival, você se cansa bastante e quando você está com a credencial, você tem um lugarzinho para sentar, descansar, beber uma água. Então, assim, mas foi uma experiência muito legal. Acabei indo em backstage de alguns artistas, não dos palcos principais, mas da homenagem que teve ao Charlie Brown Jr. Olha, que legal. Então, assim, a gente acaba tendo contato São experiências únicas, né? Com alguns jornalistas famosos. Então, assim, eu achei muito bacana, assim. Talvez tenha sido o melhor retorno que a página nos deu até hoje. Legal. E hoje é pai de guitarrista? A minha enteada é ginasta, né? Já está participando de torneio estadual e tudo. Opa! Com 6 anos de idade. Que linda! E a minha filha, ela está aprendendo guitarra. Ela está também com 6 anos. Aos 5, ela me pediu para fazer aula de guitarra. Não sei de onde ela tirou a guitarra, especificamente. Mas ela insistiu que ela queria fazer aula de guitarra. E o meu combinado com ela é que se ela chegasse aos 6 anos ainda querendo, porque criança tem muito disso, né?
eu colocaria ela na aula. Ai, No que dia do aniversário, bonitinho. ela me cobrou. Eu falei, então tá bom. Ela começou a fazer em fevereiro e tá aí, vai pro primeiro recital dela agora esse mês. Oh, que bonitinha, que linda. Vamos lá, agora a gente entra numa parte da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e o doutor fala o que vem à mente. Nunca diga para um advogado. Você pode só dar uma olhadinha para mim nesse processo? Alvará é? A melhor notícia possível para um advogado sempre. Justiça é? Eu acho que justiça, principalmente a justiça social, no meu conceito. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, com toda certeza. Audiência virtual ou presencial? Depende da audiência, mas virtual é melhor. Virtual é melhor. Algumas eu acho que não é possível fazer virtual, mas eu prefiro que seja. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Se eu estivesse começando hoje, difícil, hein? Mas eu acho que principalmente põe os seus pés no chão. Nunca dê um passo maior que sua perna. Um livro que marcou? O Manifesto do Partido Comunista. Uau! É polêmico, né? O que diria para quem fala que advogado tem vida fácil? Não tem vida fácil. Definitivamente não tem. Nunca comece uma sustentação oral com? Olha, eu acho que eu não sei o que nunca começa, né? Acho que a primeira coisa na sustentação oral é cumprimentar a todos, mas eu acho que nunca leia numa sustentação oral. Eu acho que o importante você pode ter alguns tópicos ali, mas você tem que estar seguro do seu conteúdo. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso passar. Direito nas redes sociais. Eu acho que é importante desde que feito com moderação. Dentro das normas. No caso dos advogados, né? Claro. No caso da advocacia. Se não fosse advogado, seria? Músico. Ou, melhor ainda, professor de geografia. Doutor Felipe, foi um enorme prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Aqui. Desejo sucesso aí na sua caminhada, tanto na advocacia quanto na presidência aí da ordem e nas suas bandas de música. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, né? E estou à disposição sempre que tiver, enfim, né? Estamos à disposição para participar sempre. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui. Quem sabe você um dia não vem aqui também. Até a próxima.